Olá, pessoal. Nós já vimos então aqui algumas funções básicas em cima de vetores, né? Como é que se cria um vetor aleatório com números entre... Vou mudar aqui, vou colocar números entre 0 e 100, tá? Então, entre 1 e 100. Aqui um número aleatório entre 0 e 99 mais 1 dá um número aleatório entre 1 e 100. Aqui um operador de média, poderia ser vetor de double, estou trabalhando com int, né? Um operador de desvio padrão, uma impressão do vetor, que ele imprime os elementos, depois mede e desvio padrão. Aí, uma coisa que ficou faltando, tá? Vamos dizer que eu tenho um vetor aqui com 9 elementos, vamos executar aqui. Vou até apagar essa parte, mandei executar, tá? Ele disse que faltou math.h, é verdade, né? Faltou math.h. Vamos ver se agora vai. Limpinho. Tá aqui. Calculou a média. Números aleatórios, tá? Até 100, o maior número é 100. Tem a média, tem o desvio padrão, tá? Então, agora eu fiz aqui esses operadores. O que está faltando é o que calcula o máximo. Então, vamos fazer o máximo de um vetor V. Se fosse com double, seria a mesma coisa, não tem diferença, tá? Com n elementos, eu tenho que calcular o máximo. Primeira coisa que eu tenho que verificar, n tem que ser maior do que zero, né? Tem que ter pelo menos um elemento, então eu digo que o máximo é o elemento zero. Começo assim, o máximo é o zero. Aí eu percorro da posição 1, enquanto i for menor do que n, e mais, até a última posição válida, eu pergunto se v de i for maior do que o v de máximo, eu estou percorrendo e querendo saber se aquele elemento é o máximo. Se o elemento i é maior do que o máximo recebe i. Tá? Então, só isso. Eu sei a posição do maior elemento e, nesse caso, eu estou interessado na posição. Eu não estou querendo saber o valor. Tá? Eu quero a posição do maior elemento. Por quê? Porque depois isso vai se encaixar num outro programa que eu vou fazer logo na sequência. Então, eu tenho que pegar o primeiro elemento. Eu digo que o máximo é o primeiro elemento, é o elemento da posição 0. Aí eu coloco lá o elemento da posição 1. Se o V de 1 for maior do que o V de máximo, o máximo recebe 1. Se o V de 2 for maior do que o V de máximo, o máximo recebe 2. Se o V de 3 for maior do que o V de máximo, o máximo recebe 3. E assim sucessivamente eu vou percorrendo todas as posições do vetor, encontro a maior elemento, tá? E uma vez que encontrar o maior elemento, acabou. O problema que eu quero resolver, que é mais interessante, o máximo tudo bem, o máximo é tranquilo, né? Eu pego aqui, tem o meu vetor, né? Tem 9 elementos. Eu posso colocar aqui o máximo, né? O máximo é o V de porcentagem D. Tá? O máximo, eu digo aqui, max igual ao máximo Vn. Tá? Deixa eu ver se eu chamei de máximo lá, só para... Chamei de máximo, tá? Então, o máximo, eu calculo o máximo, né? E o máximo igual a porcentagem D, porque é um vetor de inteiros, barra N. Então, o máximo aqui vai ser, a posição é max e o valor é V de max. Então, eu vou colocar a posição e o valor. Vou executar o programinha, tum, e ele vai executar corretamente, né? O máximo de Vn. O que ele reclamou aqui? Tem que calcular o max, porcentagem D, e o V. Ah, tá, porque eu quero um printf, na verdade, né? O print que eu tinha antes, até posso colocar o print já tem, o que eu quero é printf. Então agora foi. Então tá lá, o máximo é o elemento 94, tá? O maior elemento, que está na posição 4.
0, 1, 2, 3, 4. Ele calculou o máximo. Tá? Vou pegar aqui um. Deixa eu reduzir esse vetor aqui, está muito grande. Vou colocar elementos entre 1, 0 e 19. Tá? Elementos menores um pouquinho. Deixa eu ver como é que ficou. Aqui. O maior elemento é o 17. O 17, que está na posição 0,2. Então vamos lá. Agora que eu consegui descobrir quem é o máximo do vetor, eu gostaria de fazer um trabalho mais elaborado. Eu gostaria de ordenar o vetor. Tá? Então eu vou ordenar o vetor V com N elementos. Como é que eu ordeno o vetor? Eu vou começar aos poucos. Tá? Então então vou perguntar aqui, se N for menor do que 2, se eu tiver um elemento, se eu tiver 0 elementos, o vetor já está ordenado. Tá? Então isso aqui é void. Então se o vetor tiver 0 elementos, ou se o vetor tiver 1 elementos, o vetor já está ordenado. Tá? Então eu dou um return. Isso significa que vetores muito pequenos, vetores com um elemento, já está ordenado. Então eu imprimo o vetor, tá? Eu mando, deixa eu deixar esse vetor menor, com 5 elementos. Tá? O vetor tem 5 elementos. Tá aqui. 3, 6, 17, 15 e 13. Tá. O vetor é esse aqui. Aí eu imprimo o vetor, eu mando ordenar o vetor e depois eu imprimo ele após a ordenação. Tá? Então esse é o processo. Uma impressão antes, aí eu chamo a ordenação, né? Deixa eu colocar aqui fiz aqui ordenação. Ordenação é algo complicado, mas você vai ter que fazer uma única vez na sua vida a ordenação, e uma vez que você tiver o algoritmo de ordenação, depois é só usar esse algoritmo até o resto dos seus dias de programador. Então você vai precisar ordenar, aprender a ordenar, tá? Você faz a ordenação e depois você usa a ordenação. Ordena para lá, ordena para cá, tá? É um programa que você precisa saber fazer uma vez e as outras vezes você vai simplesmente usar. Tá? Então estou gerando aqui meus números aleatórios, números aleatórios entre 1 e 10, gerou os números aleatórios, está aqui 3, 6, 7, 5, 3, fez a ordenação, não fez ainda, porque eu ainda não terminei de implementar, 3, 6, 7, 5, 3. Tá? Legal, então agora eu simplesmente disse que se o vetor tiver 2 elementos, a ordenação está pronta. Caso contrário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quem que é o maior elemento do vetor, mas isso já está implementado. Eu preciso trocar o elemento da posição max com a posição. Preciso trocar os elementos, colocar na última posição max. Tá? Então eu vou fazer aux recebe v de max. V de max. Então tem que prestar atenção, estou trocando os elementos. V de max recebe o da última posição, V de n-1 e V de n-1 recebe aux. Ciranda a cirandinha, troquei 2 elementos de posição. Tá? Ah, eu não entendi como é que você faz para trocar. Para trocar 2 elementos de posição, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho o elemento V de max, V da posição max, o maior elemento, eu não sei quanto é que vale, mas o elemento da posição V de max é o maior, tá? Então V de max, vamos dizer aqui que eu tenho o meu vetor, tá aqui, e na posição max, vamos dizer que esse vetor acaba aqui, tá? Deixa eu simplificar um pouquinho, esse vetor vem até aqui. Vamos dizer que o elemento que está na posição max
é o valor alto, tá? O que está na posição alto, max, é o elemento, por exemplo, 9. E aí eu tenho o elemento na posição V de n-1. É a última posição do vetor. n-1. Na última posição do vetor, tem o elemento, por exemplo, colocar aqui na posição n-1, tem o elemento 3, por exemplo. Eu quero trocar esses dois elementos de posição. Como é que eu faço para trocar esses dois elementos de posição? Se eu fizer, só uma ideia, tá? Não tá certo. Se eu fizer V de max recebe, se eu fizer assim, tá errado, ó, V de max recebe V de n-1, recebe V de n-1, eu vou pegar o que está em n-1 e vou salvar em max. Então eu vou pegar esse 3 que está aqui, que é o V de n-1, colocar em cima do max, que é o 9, e eu vou perder o 9. O 9 desapareceu. Tá? Então eu não posso fazer assim. Se eu fizer V de max recebe V de n-1, eu vou pegar o 3 que está aqui, que é o V de n-1, colocar em cima do 9 e o 9, pum, sumiu. Então antes de eu fazer isso, eu tenho que fazer aux, eu tenho que salvar o 9. Aux recebe V de max. Tá? Eu tenho que salvar o 9. Então vou ter que salvar V de max. Então vou pegar, vou salvar aqui o meu 9 numa variável auxiliar. Tá? Então V de max, aux recebe V de max. Então vou ter uma variável aux aqui do lado para fazer a cirandinha. O aux está aqui. O aux vai receber o valor 9. Tá? O aux recebe o valor 9. Aí depois eu faço V de max recebe V de n-1, ou seja, o 9 vai morrer, o 9 vai desaparecer e em cima do 9 vai ser colocado o valor 3. Então foi isso aqui. V de max recebe V de n-1 e depois eu vou fazer, para terminar, V de n-1, eu salvei o max, né, V de n-1, recebe, salvei no aux, recebe aux. Pronto. Agora sim. Salvei o 9, agora eu vou pegar esse 9 e vou colocar aqui. Vou pegar esse 9 aqui e vou colocar esse 9 aqui. Pronto. Resolvi meu problema, o 9 está aqui. Troquei os dois elementos de posição. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro salvar o V de max numa variável auxiliar. Então V de max vem para cá, tá? Depois eu tenho que fazer V de max recebe V de n-1. Eu tenho que fazer essa cirandinha aqui, tá? A ordem dos fatores altera o resultado. Eu tenho que primeiro salvar, depois eu tenho que pegar esse valor e copiar para cá, e depois eu pegar esse valor salvo e copiar para cá. Dessa maneira eu consegui trocar os elementos de posição. Tem uma outra forma de fazer? Tem uma outra forma de fazer. Eu vou falar só para ficar registrado, tá? Só para saber que tem. Eu poderia fazer, se eu quiser trocar os elementos A e B de posição, eu tenho o A que tem um certo valor, que eu não sei quanto que é, o A vale um determinado valor e o B vale um determinado valor, tá? O B vale um determinado valor. Vamos dizer que o A vale 10, tá? Só para a gente fazer as contas, no início da brincadeira, A vale 10, tá? E B vale 5. Então A começa com 10 e o meu B começa com 5. O que eu faço para conseguir trocar sem utilizar uma variável auxiliar? Eu faço o seguinte. Eu faço A recebe A mais B. Opa, se A recebe A mais B, o A agora está valendo 15. Aí, o B vai receber
A, que no caso vale 15, menos B, que vale 10, vale 5. 15 menos 5 dá 10. Então aí eu consegui fazer o A recebe A mais B, o A recebe 15, o B recebe 15 menos 5, B recebe 10, e o A novo recebe o A velho, que é 15, menos o B, que é 10. Também funciona, eu consigo trocar os dois elementos de posição. Por que ninguém usa? Porque a hora que eu faço A mais B, se for ponto flutuante, dá merda. Ponto flutuante, a hora que você soma, ele estraga os números, tá? Ele tem arredondamento. Então, quando começa a fazer conta, eu começo a mexer com arredondamento. Se for número do tipo int, pode ser que eu tenha um overflow, pode ser que eu estoure a capacidade de representação do int. Então, não é a forma mais adequada, tá? O mais adequado é usar um aux. Mas, saber que eu posso trocar dois elementos sem usar o aux é possível também. Então, troco os dois elementos e acabou. Tá? Então, vou executar, não está pronto ainda, mas o maior elemento deve ter ido para a última posição. Então, tá lá, ó. Então, no começo, deixa eu dar uma limpada aqui nessa impressão que não está muito boa. Vou tirar essa média aqui que só está atrapalhando agora. Run. Então tá aqui 36753. Aí eu peguei o máximo e troquei para a última posição. Agora o 7 está na última posição. Então eu sei que o maior elemento está na última posição. O que eu posso fazer? Eu tenho duas estratégias, tá? Uma delas, e essa aqui é ninja, somente os entendidos entenderão. Eu posso fazer uma chamada recursiva para ordenar o vetor removendo o último elemento. Olha que coisa linda. Tá resolvido o problema. Terminei a minha ordenação. Tá? Então faço uma chamada recursiva agora para ordenar. Se eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, aí eu vou ordenar 4 elementos. Passo o valor 4 aqui. Aí eu vou ordenar 4 elementos, coloco o maior na posição 4, chamo para ordenar 3 elementos, coloco o maior elemento na posição 3, 2, 1 e assim sucessivamente. Então, acabou o algoritmo de ordenação. Ah, mas a gente não aprendeu recursão, a gente não aprendeu um algoritmo executar e chamar ele mesmo, é uma coisa que a gente não aprendeu. Então tá, beleza, então eu vou apagar isso aqui e eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, coloco o maior na última posição, digo agora que o vetor tem uma posição a menos, quer dizer, passo a ignorar a última posição, tá? E repito esse processo até o vetor ficar com um elemento. Então, enquanto n for maior do que 2, maior ou igual a 2, desculpa, enquanto n for maior do que 1, eu vou pegar o máximo, colocar na última posição e depois subtrair um elemento. Pego o máximo, põe na última posição e passo a trabalhar com o vetor com uma posição a menos. Passo a ignorar a última posição. Pego o máximo, coloco na última posição e passo a ignorar as duas últimas. Pego o máximo, põe na antepenúltima e passo a ignorar as três últimas. Vou caindo o valor de n. Tá? Enquanto eu tiver pelo menos 2 elementos. Se eu tiver um elemento, o vetor está ordenado. Se eu tiver 0 elementos, o vetor já está ordenado. Só isso aqui tá bom? Tum. Só isso aqui tá bom. Ó. 3, 3, 5, 6, 7. Acabou. Acabou. Esse é o algoritmo para ordenar um vetor. Tem coisas mais interessantes, mais rápidas, mais eficientes? Tem. Esse algoritmo que eu passei aqui se chama Selection Sort. Ordenação por seleção. Eu considero o algoritmo de ordenação mais simples. Tá? Pega o maior elemento, põe na última posição, cai o tamanho do vetor, passa a considerar o vetor com uma posição a menos. Pego o maior elemento, ponho na última posição, passo a ignorar a última posição, passo a trabalhar com uma posição a menos até o vetor ter apenas uma posição.
tá? Então esse é o algoritmo de ordenação. Vamos pegar aqui, tem 5, vamos colocar 6 elementos, mandei ordenar, ó, 3, 6, 7, 5, 3, 5, 3, 3, 5, 5, tá. Posso trabalhar com vetores tranquilamente com 1000 posições, é a coisa mais fácil ordenar 1000 elementos. Ele vai ordenar com a maior tranquilidade, tá? Aqui, ó. Então, no caso, são apenas valores entre 0 e 9, então tem muita repetição, tá? Poderia gerar números entre 0 e 100, aí começa a ficar um pouquinho mais interessante. Diminui um pouco a quantidade de repetição, mas está ordenando, tá? Aqui, ó. Então ele começou, vetor desordenado. Aqui, ó. Aqui começou o vetor ordenado, 0, 1, 2, vai ter praticamente todos os elementos em ordem crescente, até chegar no 99, que é o maior de todos. Tá? Então, esse é o algoritmo para ordenação. Vamos trabalhar com 10 elementos aqui, que é mais pé no chão. Então, agora o vetor está aqui desordenado e o vetor está aqui ordenado. Tá? Então, essa é a ordenação. Uma ordenação, tem outras, né? Mas essa é a ordenação baseada em seleção, selection sort.